Oi, oi, gente! Estamos aqui com mais um podcast Portal Literário, segundo episódio, e hoje a gente vai falar sobre mitologia grega. Não é literatura brasileira, mas a mitologia grega influenciou a literatura do mundo inteiro, inclusive a literatura brasileira. No arcadismo e no parnasianismo, que são mais voltados para os poemas, também foi influenciada pela temática da mitologia grega. Mitos são histórias narradas de seres fantásticos que explicam a criação do mundo, os valores humanos e servem para a gente conhecer uma determinada época e o que se acreditava naquela época. Hoje eu estou aqui também com os alunos da segunda série, Roberta e Miguel, e eles que vão falar um pouquinho pra gente, porque eles gostam muito desse assunto. Aí a gente fez um podcast específico sobre mitologia grega. Vou começar perguntando, olá para vocês, né? Pode dar um Boa oi. tarde. Vou começar perguntando o primeiro contato de vocês com a mitologia grega, porque os dois gostam muito, então por isso que eu trouxe essa temática. Então, como surgiu esse gosto? Olha, o meu primeiro contato com mitologia grega mesmo foi através de jogos tipo Deus da Guerra. Quando eu era menor, na casa do meu tio, eu assistia ele jogar, eu achava interessante. Mas quando eu realmente comecei a entrar nesse conteúdo de mitologia grega, quando eu fui realmente gostar, olhar os assuntos, foi com a série de livros do Percy Jackson. Foi Que quando. temos em comum aqui o gosto, né? Pela É, Percy Jackson. eu comecei a realmente me interessar com o Percy Jackson também, porque acaba que eles trazem, claro, um pouco fantasiado por ser uma série infantil, mas eles também trazem muitas coisas assim verdadeiras sobre a mitologia, e isso acaba que desperta um interesse maior também. O Percy Jackson, assim, para quem não conhece, vale muito a pena ler, tá? Os livros são bem mais interessantes, né, do que a Bem série e mais. os filmes. É, são jovens, né, adolescentes da nossa atualidade que eles descobrem que eles são filhos de deuses. E aí a partir daí começa toda a aventura no acampamento e tal. É muito interessante, tá? A gente não vai falar do Percy Jackson aqui, mas fica aí a dica para quem quiser ler, né? Agora, para a gente conversar um pouquinho, entrar nas histórias dos deuses e desses seres da mitologia grega. Se vocês pudessem escolher, assim, nascer naquela época e ser um deus, né? Ser um deus ou alguém algum personagem fantástico. Quem seria e por quê? Fala um pouquinho da história desse personagem pra gente. Então, eu tive muita dúvida na hora de pensar sobre isso, porque os deuses são muito complicados. Mas acho que eu acabaria escolhendo Atenas, porque ela é uma deusa que, tipo assim, o nascimento dela, o próprio nascimento dela já é muito interessante. Como que isso aconteceu? Zeus, ele engoliu a sua primeira esposa, que era Metis, enquanto ela estava grávida de Atena. E ele engoliu a esposa, que era, por incrível que pareça, era muito comum os deuses fazerem isso. Uma prática natural, É, né? Ah, e coisinha aí toda. ele começou a sentir uma dor de cabeça imensa. E você se pergunta, por que que ele engoliu a esposa dele? Foi do nada? É porque surgiu uma profecia que um filho dele superaria ele. E como a esposa dele estava grávida, ele falou assim: não, não vai me superar. E ele começou a sentir muita dor de cabeça e o deus guerreiro, deus ferreiro, o Hefesto, ele deu um golpe na cabeça de Zeus pra melhorar. Curar. É. E daí nasceu Atena. Nasceu já uma deusa adulta, né? Diria assim, com sua armadura, sua lança, seu escudo e gritando um grito de guerra no Ela é Olimpo. deusa do quê? Ela é deusa da sabedoria, da estratégia de guerra também. E ela representa muito é, a razão, porque ela não, ela é um dos poucos deuses que não vai tanto pelos sentimentos, pelo Mais instinto, ela é racional, mais né? racional. Ela tem muitos símbolos, né? Como a coruja, que representam muito a Sabedoria. sabedoria. E por que você E falou no início assim que para escolher os deuses seria complicado? Porque eles são complicados. Qual foi essa então, dificuldade, eu assim? pensei.
em muitos deuses diferentes. E Atenas, ela me parecia a mais Normal. humana. A mais correta. A mais Talvez a mais correta. deusa do que se espera de um É. deus não ter tantos efeitos. Sim, Medusa, por exemplo, ela é um monstro da mitologia grega que tem serpentes na cabeça e ela transforma as pessoas em pedras com o olhar. E ela surgiu porque Poseidon estuprou ela no templo de Atena. E então Atena não podia punir Poseidon por ele ser um deus como ela. Então ela acabou punindo a Medusa. E tipo assim, eu olho pra essa história, tá todo mundo errado. Menos a Medusa, coitada, ela não tinha feito nada. É. Atena tá errada, Poseidon tá errado, os dois fizeram A gente coisas vê na horríveis. mitologia grega deus que falham, né? Deus A que gente vê têm muitas falhas características deles. tão humanas ou piores que os humanos, né? Porque eles têm Sim. poder, então acabam sendo pior. Aí, Vai, pode falar. só que mesmo com esse erro dela, eu acredito que os erros dela são menores. Eu Do que os prefiro. outros. Tipo assim, ela puniu Medusa, mas pra mim isso é uma coisa menos pior do que estuprar alguém, por exemplo. Entendi. É ruim também, mas tendo que escolher, você pegou uma que você acha E eu acho as que. características positivas E as melhores. características positivas dela me chamaram muita atenção, Ok. porque ela tem muita autonomia, ela é muito independente. E ela é muito racional e inteligente. Ela ajudou muito na mitologia, né, os seres humanos a progredir. Ótimo. Boa razão para escolher. Dentre todos os erros, né? E você, Miguel, escolheria ser quem da mitologia grega e por quê? Por incrível que pareça, eu escolheria o cara que todo mundo vê como o grande vilão, que seria o Hades, que, ao meu ver, ele é mais como alguém que é incompreendido, não incompreendido, mas ele é injustiçado. Injustiçado. Por causa que, tá, ele é o deus do mundo dos mortos, todo mundo vê ele e fala, pô, ele é mau. Não, ele não é. Ele, entre os três deuses principais, seria Poseidon, Zeus. E ele, o Hades, ele é o menos pior, por causa que enquanto Poseidon e Zeus saíam por aí, pelo mundo, fazendo vários filhos, assim, traindo as mulheres deles, o Hades, a pior coisa que ele fez, ao meu ver, foi sequestrar a própria sobrinha, que é algo muito ruim. Ela fez ela comer de uma fruta do mundo inferior, ela ficou presa lá, teve que se casar com ele. Mas, tirando isso, ele não tem nada, tipo, não é uma característica extremamente ruim. Sim, em vista dos outros, né? É. Das atrocidades que os outros cometiam, o Hades acaba sendo um deus mais injustiçado Sim. nessa visão que a gente tem. É quase comparar o Hades a. Se fosse pegar a mitologia grega como religião que ela já foi, o Hades seria quase o capeta, digamos assim, Sim. né? Algo do mundo inferior, mas que não é. Ele Não, não é tem essa totalmente. Tanto linha. que tem vários filmes que retratam ele como o grande vilão, querendo acabar com o Olimpo, mas ele nunca quis realmente acabar. Tá lá no mundinho Ele dele, tá lá no embaixo, canto sem dele. fazer. Pegado. Sem fazer guerra com ninguém. Ok. Mas, tipo, fica no canto dele, ninguém mexe com ele, ele não mexe com ninguém. E agora vamos para a história dos mitos, né? Que explicam a criação do mundo em cada cultura. Também mostram, assim, os comportamentos que os seres humanos deveriam ter através de histórias que são contadas. Qual mito da mitologia grega que chama mais a atenção de vocês? Pode começar, Roberto. Eu escolhi o mais simples, que é uma coisa que gera dúvida pra todo mundo, que é como o mundo surgiu. Que isso, acho que é uma coisa que o ser humano tem uma dúvida imensa. Até hoje, até. Que é como o mundo surgiu e A pra onde religião a gente ainda vai tenta depois que a explicar gente morre. também. São as maiores dúvidas, Mistérios. os mistérios da humanidade. E na mitologia grega, tudo começou com o caos, que ele era basicamente tipo, como se fosse um vazio. Uhum. E desse vazio surgiu Gaia, que era a Terra, o Tártaro, que é o submundo, digamos assim, que é o que a gente chamaria de inferno no cristianismo, por exemplo. Eros, que seria a força do desejo, e esse Eros que surgiu não era o deus do amor, Eros, era o Eros amor mesmo. Érebo, que era a escuridão, e Nix, que seria a noite eterna. Disso surgiu Gaia, que seria a Terra, e Gaia sozinha gerou Urano.
com Urano, Gaia teve mais filhos, que a gente percebe que tinham muitos incestos nessa... Mas tem mitologia grega. Mas assim, É. se você for pensar também na história do cristianismo, se o surgimento, se Adão e Eva não é um mito, se acreditam nesse surgimento, também vai haver incesto depois disso, entendeu? Sim, acaba que o incesto na história, ele é Da criação, da porque tem que ter um criação primeiro, né? e até na aí história dos reis, dos imperadores também é muito também, presente, né? Eles queriam sempre manter a linhagem pura, os reis. é. E dos filhos de Gaia e Urano surgiram os 12 titãs, que Precederam precederam os deuses. Os ciclopes, que tem muitas dúvidas se os ciclopes realmente vieram de Gaia e Urano ou se eles vieram de Poseidon. Na verdade, essa divergência pode ter, tipo assim, surgido dos dois. Uhum. Os hecatônquiros, que são monstros de 100 braços e 50 cabeças, que eram monstros, assim, enormes. E pra gente, os mais importantes são os titãs. Porque o que aconteceu? Urano, ele odiava seus filhos. Ele falou assim: cara, eu não quero que eles ganhem de mim, eu não quero que eles vivam, e empurrou eles de volta pro ventre de Gaia. Só que Gaia sentia tipo assim, uma raiva de Urano por isso. Então, ela arquitetou uma vingança. Ela falou assim: vou me vingar de Urano. Ela criou uma foice de um material que não podia ser destruído e pediu a ajuda de seus filhos, que estavam no ventre dela, aprisionados no ventre dela. Só que apenas o titã Cronos quis ajudar. E dessa forma, Cronos se uniu com Gaia e castrou o próprio pai, que era Urano. E dessa forma, o sangue de Urano gerou fúrias e gigantes e vários seres míticos na Terra. E de Cronos surgiram os deuses. Que o Cronos acaba repetindo a história do pai, de acaba não repetindo querer que toda a um história. filho tome. Aí Cronos chega e tem a profecia de que o filho dele vai superar ele. Aí ele engole todos os filhos, come todos os filhos. Só que Zeus arquiteta um plano com a sua mãe e ele cresce e ele aprisiona Cronos no Tártaro também. A história vai se Então, repetindo. e essa história vai se repetindo várias vezes, até com Zeus, que é um deus que seria um mais atual. Isso aconteceu também com Atena, que ele ficou com medo dela superar ele e foi lá, engoliu também. Então, assim, É isso se a repete explicação. muito. Quando não se tem como um aparato científico tão grande para você explicar fenômenos e tal, a criação vai sendo explicada e outros fenômenos também iam sendo explicados através de histórias. A criação do fogo, o surgimento da terra, a criação de máquinas, tudo isso foi explicado por mitos. Do jeito que conseguiam fazer, Do jeito né? que conseguiam na fazer. época. Você, Miguel, qual o mito que você assim mais se identifica, mais acha legal? Escolhi um mito que eu acho bem interessante, que seria o da história de Orfeu, com a Porta do Submundo. Orfeu era um cara lá, um cara que tocava lira, era cantor, ficava tocando aí na rua. Chegou um dia, a esposa dele morreu. Orfeu ficou triste, abalado, ele sempre decidiu, com a música mesmo, já que ele era um mestre da lira, mestre da harpa, ele decidiu abrir um caminho para um mundo inferior só com a música dele. Chegou na frente do rei e rainha do mundo inferior, o Hades e a Perséfone. Chegou lá, tocou uma música tão bonita que eles simplesmente deixaram levar a esposa dele de volta. Só que com uma condição: ele não podia olhar para trás. Senão ia tudo acabar. A esposa dele ia sumir, ele ia ficar preso lá embaixo. Tava tudo indo bem, ele chegou na porta do mundo inferior, por onde ele tinha entrado. Ele foi e decidiu olhar para trás para ver se a esposa dele realmente estava lá. Ele olhou, enquanto ele olhava, a esposa dele simplesmente desapareceu e a porta fechou. Ele acabando com ele que ele ficou preso lá dentro. Ele ficou sem esposa, preso e acabou morrendo.
por esse mito a gente vê, por exemplo, a tentativa de doutrinar para a pessoa respeitar regras, ele não respeitou uma regra. Sim, A gente vê também como a arte é importante através da arte, porque ele era um artista, através da arte, ele conseguiu conquistar o deus do submundo. sim. Entendeu? Então, assim, há uma alma artista, uma alma poética que ele tinha. Então, assim também vai explicando ações humanas. Agora eu quero saber pra você, a opinião de vocês, nesse quesito, porque o que hoje pra gente é mitologia grega, na Grécia Antiga Não era uma era. crença, era uma religião. Hoje ainda tem grupos na Grécia que resgatam essa religião. Como que assim, os deuses, então, eram imortais para essas pessoas e, na verdade, eles morreram. Hoje, pra gente, é mito, eles morreram. Como que vocês enxergam isso, uma fé que se transforma em mitologia? E vocês acham assim, tem a possibilidade disso se repetir? A gente vê muitas coisas na história se repetindo. Vocês acham que tem essa possibilidade disso se repetir? E daqui anos, séculos, o que a gente acredita, se a humanidade estiver até lá bem, né? O que a gente acredita também ser considerado mito, histórias fantásticas? Qual a opinião? Olha, eu acho que a morte dos deuses gregos acabou que se deu porque na época eles criaram essas histórias, esses mitos, exatamente Uhum. para explicarem as coisas que eles não entendiam. Tipo, tempestade, Zeus está fazendo isso. Tem problemas, catástrofe nos mares, é por causa de Poseidon. O pessoal tá morrendo, o Hades, o Hades está chamando eles e o Thanos está vindo levar. Isso é por causa que eles precisavam de uma explicação para essas coisas. Eles simplesmente não tinham como ele falar que as coisas acontecem por ordem natural. Tanto que os próprios filósofos, eles acabam que eles vão desacreditando desses Aos mitos. poucos, isso aí. Por causa que eles vão percebendo que as coisas acontecem por ordem natural. Nada é mal. Zeus simplesmente decidiu fazer isso, então aconteceu. Eles E vão procurando uma razão, né, Como o Miguel falou para dos filósofos, acontecimento. Platão e Aristóteles, eles, tipo assim, meio que reinterpretaram os mitos e chamaram de alegorias. Eles falaram, tipo assim, é, Zeus não é um deus. Zeus é só uma justiça cósmica. Zeus é, sei lá, Cronos não é um titã. Cronos é um tempo, sei lá o que, diferente. Eles não falavam que realmente eram Era uma que explicação. Uma alegoria é quando deuses. você pega algo É, abstrato e transforma em algo concreto para o entendimento. Igual o mito da caverna de Platão. sim. Acaba sendo algo abstrato da gente entender, de pegar como sendo uma mentira, as imagens são sombras, para vir para algo concreto da nossa existência, Uhum. da gente entender o Eles meio mundo, que da gente entender a verdade. desmistificaram os deuses. Isso. É. Porque acho que muitas coisas também dos deuses, eles viram que não fazia sentido. E vocês acham que tem essa possibilidade de séculos pra frente, vamos imaginar, de o que a gente acredita hoje, a humanidade acredita hoje, ser considerada, as várias religiões, né, serem consideradas mitologia, mitos de uma época eu acho isso meio improvável, mais difícil. por causa que principalmente o cristianismo, mesmo ele tendo sido algo que foi criado há centenas, milhares de anos atrás, ele ainda é algo muito atual. Tanto que eu estava tendo uma discussão com um amigo meu na escola hoje, que ele mesmo falou que a Bíblia é algo extremamente atual. Que os palestinos, eles são os filisteus de antigamente, da Bíblia. Tanto que ele mesmo falou que no final, não no final, mas Jesus diz que os judeus eles vão ser atacados, perseguidos novamente pelos novos filisteus. Que aí você pode ter uma relação com o Império Romano, que o imperador estava já estressado, que os judeus eles estavam tanto tempo querendo reconhecimento, o povo deles. Aí ele deu um pedaço de terra para eles fazerem algo lá, só que eles denominaram como terra dos palestinos, que palestinos, em latim, seria filisteus, tem o mesmo significado. A Bíblia é algo que Que traz ainda isso, está muito atual. isso, de um jeito muito atual. Aham. Aí por isso que eu não vejo ela. Até porque o cristianismo é uma religião recente, Sim, se você for pegar as outras, comparando com as outras. né? E você, Roberta, você acha que tem chance daqui a alguns séculos isso
vir uma outra religião que vai predominar, e a nossa do Ocidente, eu digo, que é o que tá vigente pra gente do cristianismo, ser considerada um mito? Eu acredito que sim, mas não recentemente. Eu acho que se a humanidade conseguir sobreviver por tanto tempo assim, eu acho provável. Porque assim como os mitos Uhum. da Grécia, que hoje a gente chama de mitos, mas na época era a religião deles, né? Foram apagados e colocados como Ressignificados, né? Como ressignificados. histórias. Aham. Eles foram colocados como crenças pagãs pelo cristianismo, Isso. que o cristianismo em ascensão, ele acabou que foi tomando mais espaço e Inclusive, a religião politeísta da Grécia, que é essa que a gente está tratando de sim, Deus e tudo, foi proibida pelo cristianismo sim. 400 anos depois de Cristo, mais ou menos. Foi proibida, O foi Império banida. Romano, ele até tentou, como chama? Absorver os deuses gregos e colocar eles como religião Pegar do Império Romano. datas, aham. Só que acabou que eles entraram em declínio, o Império Romano. Então a religião também perdeu um pouco da sua relevância, assim. E eu acho que isso tem uma probabilidade grande de acontecer com as religiões atuais, porque a gente não aprende com a história. Isso é Não. uma coisa que já é óbvia. A história sempre A se gente repete, né? tende a repetir a história várias e várias vezes. Isso com tudo na vida. Os deuses gregos mesmo, toda essa história de ficar com medo dos filhos serem melhores que você e engolir ou mandar de volta pro ventre. Isso tudo, se nem os deuses aprendiam, a gente O ser também não humano, quem aprende. dirá, né? Ser humano é um ser muito mais falho. Então eu não duvido nada que isso aconteça. Eu também não duvido. Acho um pouquinho mais difícil, Acho vai demorar mais, difícil. porque assim, hoje a gente tem um conhecimento científico muito maior Sim. e a religião ainda é uma. Relevante. Isso, a religião ainda é relevante. Então, antigamente não tinha E esse o conhecimento científico tão cristianismo, grande. por exemplo, ele tomou uma proporção muito grande. Muito. Então, no mundo tem muitos cristãos. E o cristianismo também ele vem sendo apoiado pela ciência, assim como religiões de matriz africana e tudo isso junto com a ciência acho que dificulta Dificulta um pouco pouco. o surgimento de outra religião, por exemplo. Mas Acho também que- não acho Mas impossível. eu não acho Do mesmo jeito que impossível. aconteceu, Gente, mais alguma coisa pra falar? Ah, quero perguntar assim, qual o fascínio? Por que vocês acham que a mitologia grega causa tanto fascínio até hoje, assim? É muito relevante a história da mitologia grega, a gente traz hoje, a gente tem, por exemplo, o transtorno narcisista, né? Que vem o nome vem do De mito de uma Narciso. doença, um transtorno, né? Desculpa, não vou saber falar tão bem, mas que vem o nome vem de de um mito da Grécia Antiga. Tem o de Édipo também, que tem essa do Édipo, eu não sei se é um transtorno, mas tem também que também vem de uma história de um mito, do mito do Édipo, que mata o pai e casa-se com a mãe sem saber. Então, assim, a gente até hoje tem isso na nossa história. Por que vocês acham que isso causa tanto fascínio? Eu acredito que a gente gosta muito de coisas floreadas. A mitologia, ela é muito floreada. Ela tem muitas coisas fantásticas, assim. Fugir da realidade. Tem muitas coisas, tipo assim, a ideia de terem seres mitológicos como ciclopes, Que tem árpias, poderes. a gente já fica fascinado com isso. E também eu acho que a gente traz um pouco de muitas crenças do passado com a gente. Dos indígenas, religiões de matriz africana, aí a A gente gente faz pega as um pouco histórias da cultura sobreviverem, de né? Portugal, aí a gente pega a cultura da África, a gente pega a cultura da Itália, e isso tudo acaba que a gente vai transformando
e dando novos significados, mas a gente continua carregando um pouco disso com a gente. E é muito interessante, eu acredito nisso também, de que é a questão da fantasia chamar a atenção e de saber que realmente eles acreditavam nisso. Isso e é muito como interessante. eles tentavam explicar tudo por meio disso, acaba que a gente, tipo assim, ressignificou algumas coisas também e trouxe para nossas explicações. Com um aprendizado de alguma coisa. Tipo assim, os mitos mesmo que você falou, eles explicam muitas coisas, eles têm uma mensagem para A passar, gente assim como, interpreta, né? assim como fábulas, Uhum. eles fazem a gente pensar mais nas Isso aí. coisas. Na gente, na nossa atualidade, gente. inclusive. E você, Miguel, o que que você acha? Esse fascínio todo pela mitologia grega. Eu acho parecido com o que a Roberta falou, que o ser humano ele sempre está procurando algo distante da sua atualidade. Quando ele vai procurar algo, tipo, seja um jogo, seja um livro, seja um filme, ele normalmente ele procura algo para se distanciar da realidade quando ele está passando por um momento ruim, algo difícil. Eu acho que Interessante, sim. isso pode se refletir muito no estado mental, né, de vida das pessoas hoje em dia, que acaba que pode estar ruim. Aí a pessoa, ela busca um jeito de esquecer O o que está acontecendo. entretenimento. É uma válvula de escape da O entretenimento. realidade, né? Além de aguçar a criatividade, de dar conhecimento de mundo, né? Porque a mitologia até hoje influencia literatura, história e tudo mais. Também acho que esses mitos são algo que as pessoas, algumas que leem, acabam que podem ver algo nesses personagens que eles acabam que acham parecido em si mesmo. Como você disse, o narciso. As pessoas narcisistas, elas se valorizam mais do que tudo. Elas Sim, veem esse sim. mito e pensam, pô, muito Tipo, interessante. até hoje a Me gente representa. pega, né? Até hoje a gente pega tende a se traços, né? identificar. Claro que o narcisista vai muito além do narciso, mas assim, pega disso, vem dessa história o nome. E a própria questão, tipo assim, da literatura, do Percy Jackson, por exemplo, que é uma saga de livros, ele ter trazido essa história da mitologia grega desperta o interesse. A gente mesmo conheceu Pô, você não ia isso querer ser tudo. filho de um deus? Descobrir, olha, Conheceu isso tudo pai Deus com os também. livros. E aí, nesse acampamento do Percy Jackson, tem as cabines, aí esse livro ficou muito famoso. Então muita gente fica tipo assim, ai, de qual deus que eu sou filho? E tem aham. vários testes. E Igual, isso igual você vai pro Harry Potter, fugir um pouquinho. De de qual qual casa casa eu que eu pertenço? sou? Eu sou da Lufa-Lufa. eu também. Mas é isso, é de curiosidade então de acaba que conhecer sua própria identidade também. acaba que a gente se identifica e populariza. Então, Isso aí. traz muito interesse. Você falou isso sobre conhecer sua própria identidade, eu vou sair um pouquinho do assunto, mas tem um jogo também que ele retrata muito bem isso, sobre a dificuldade de enfrentar a sua própria identidade, o seu eu real. Tipo, tem muita gente que... Qual que é o nome do jogo? É uma série, Persona, Ah. provavelmente pouca gente vai conhecer. Pouca gente provavelmente vai conhecer, mas essa série retrata muito bem sobre você enfrentar o seu eu, não o seu interior, mas Se os seus conhecer. defeitos, Aham. isso, o que você tem que você tenta reprimir. E nos mitos a gente consegue ver Exatamente. muita coisa. Exatamente, Até tem uma mesmo relação. nos deuses a gente vê as falhas, né? Gente, mais alguma coisa? É isso. Ai, muito obrigada. Adorei conversar com vocês. Esse assunto da mitologia veio numa reunião de pais. Seu pai, que eu tava falando pro seu pai, que você tá lendo Percy Jackson e tal, ele falou assim: ele se interessa muito por mitologia grega e tal. Eu falei, vamos fazer um podcast. Aí a Roberta na aula, eu também quero, que eu gosto. E Veio esse daí. assunto, ele é muito extenso, assim, ele é muito Muito, a gente pegou uma complicado. partezinha. Falar sobre religiões, as atuais ou antigas, é muito complicado, É polêmico. é polêmico, É um assunto muito grande. é um assunto É. muito extenso. Isso. E a mitologia grega em si, por ser muito antiga, ela tem muitas controvérsias, tem muitas versões. Tem gente que fala que veio da mitologia romana, então Mas por ser mais antiga também e por ser, É. hoje ser considerado lenda, mito e tal, dá uma abertura pra dá uma gente abertura, discutir, sim. né? Sem Então, grandes mas é um polêmicas. assunto muito interessante, é muito bacana e é importante também a gente saber mais sobre as coisas. E a gente vê como o ser humano é criativo. Independente de acreditar ou não no que tá criando, assim, a mente humana é muito criativa e muito interessante.
E a literatura também possibilita a gente entrar nesse mundo, nessas ideias criativas dos seres humanos, de uma maneira assim, de viver outras realidades que não são as nossas. Muito obrigada, gente. A gente que agradece. Esse foi mais um podcast Portal Literário. Até a próxima, gente.